Louvem ao Senhor! Bom dia e vença hoje. Bom dia e vença amanhã. Bom dia e vença para sempre em nome de Jesus. Vamos reservar um momento para apreciar a Deus, o Criador do céu e da terra. Levante suas mãos em louvor ao Deus Todo-Poderoso. Ninguém jamais foi capaz de replicar a obra-prima da sua criação. Agora, vamos reservar um momento para apreciar você, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Diga ao seu vizinho, você é uma obra de arte. Diga a ele, você foi maravilhosamente feito por Deus. Agora, reserve um momento para apreciar os telespectadores de todo mundo, cumprimentando-os. Todos os espectadores da Emmanuel TV. Sim, isso é tudo que Deus quer de nós, é apreciação. Pode se sentar na presença de Deus. Louve ao Senhor. Emmanuel. Quero aproveitar essa oportunidade para apreciar o homem da sinagoga. Meu mentor e pai no Senhor, que sacrificou sua vida para impactar tanto em minha vida, quanto na vida de muitos outros ao redor do mundo. A primeira vez que preguei durante o culto de domingo, ao vivo, aqui neste altar, o profeta T.B. Joshua me acompanhou até as escadas ali embaixo que levam ao altar. Quando chegamos ao final das escadas, ele me olhou e me deu alguns conselhos paternos que eu guardo no meu coração até hoje. Antes de passar o microfone para que eu pregasse a palavra de Deus. Senhor, eu estou aqui novamente hoje. Obrigada. Verdadeiramente, 1 milhão de agradecimentos não são suficientes para expressar minha gratidão pelo que o profeta T.B. Joshua fez em minha vida. Quando alguns discípulos do profeta T.B. Joshua se reuniram com ele, com o profeta T.B. Joshua, a pergunta foi levantada de como ou quem, qual homem poderia suceder o profeta T.B. Joshua, sendo ele um grande homem de Deus como era. Agora, essa pergunta foi feita em 3 ocasiões diferentes que eu me lembro e que eu estava lá. E todas as vezes, o profeta T.B. Joshua deu a mesma resposta. Ele respondeu uma pergunta com outra pergunta. Essa foi a pergunta. Como você sabe que será um homem? Poderia ser uma mulher? Vamos agradecer a Deus e agradecer a mulher a qual ele se referia. É claro que, como um homem do Espírito, Deus já havia revelado a ele quem seria essa mulher. A mulher que assumiu o manto. A mulher da sinagoga. A mulher que está progredindo com o legado do profeta T.B. Joshua e conduzindo sua grande missão adiante. E seu nome é Mamãe Senhora Pastora Evelyn Joshua. De um pai no Senhor para uma mãe no Senhor. Que plano perfeito de Deus. Louvem ao Senhor. Agora, antes de entrar no meu sermão, quero entregar algo. Repitam comigo, entregar algo. Eu sei que todos vocês sempre estão pensando o que ela quer entregar. Eu tenho algo em minha mão e eu preciso de 2 voluntários. Um homem e uma mulher, apenas para equilibrar a equação. Ok. Um homem e uma mulher.
Senhora, podemos contar com você? Aqui, Senhor. Agora eu tenho comigo em minha mão uma moeda. Repita comigo, uma moeda. Vou entregar essa moeda para você, Senhora. Eu quero que segure assim. Agora, poderia ser qualquer moeda, mas acaso é uma moeda britânica de 2 libras. Agora você, Senhor. Eu quero que você apenas fique dessa forma. Você está representando a vida. Vida. Então, hoje, o seu nome é vida. Espero que não se importe. E hoje, o seu nome é moeda. Espero que não se importe, certo? Eu tenho uma pergunta para você. Senhora moeda, diga-nos quantos lados tem uma moeda? 2. Uma moeda tem 2 lados. Você tem certeza? Sim. Não tenha medo de dizer que você não sabe. Sim, são 2 lados. Ok, alguém discorda disso? Alguém tem alguma opinião diferente? Estabelecemos então que há 2 lados em uma moeda. Ok. Senhor, você pode vir aqui para este lado? Obrigada. Vida, eu tenho uma pergunta para você. Não precisa ficar com medo. Quantos lados você tem? Digo, quantos lados a vida tem? Vários. A vida tem vários lados? Sim. Não tenha medo de dizer que você não sabe. Sim. Ok, então temos 2 afirmações. A moeda tem 2 lados e o cavalheiro do meu lado diz que a vida tem vários. Bom, em minha mensagem eu vou responder a essas perguntas. Mas antes disso, por favor, fiquem à vontade para pegar uma fruta. E vamos aplaudi-los por terem sido incríveis aqui agora. Sim, pode pegar a fruta e ficar com a moeda. Agora, em resposta à pergunta, a mulher disse que há 2 lados em uma moeda, e a vida disse que há vários lados na vida. Em resposta à pergunta, com base nas palavras sábias do profeta T.B. Joshua, assim como há 2 lados em uma moeda, também há 2 lados na vida. O primeiro é o lado espiritual, em que Satanás já foi derrotado. O segundo é o lado natural, onde as pessoas tentam descobrir a Deus com suas mentes naturais. Fazer você olhar para a vida, suas tempestades e adversidades do ponto de vista humano, é uma armadilha de Satanás. E isso nos levará ao nosso texto de hoje. E vamos ler o livro de Mateus, capítulo 16, começando no versículo 18, e depois versículos 21 a 23. Vocês estão aí? Eu vou ler. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora vamos ao versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenha compaixão de ti, ó Senhor, e isso de modo algum acontecerá. Versículo 23, e o último. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Louvem ao Senhor. Pedro estava tentando entender Jesus com sua mente natural. Com sua mente natural. Repitam comigo, mente natural. Mas como dissemos, fazer você olhar para a vida, a partir do ponto de vista humano, é uma armadilha de Satanás. Louvado seja Deus. Naquela época, Pedro não conseguia entender por que Jesus Cristo o repreendeu em um momento em que ele estava tentando proteger seu mestre de um mal.
A repreensão não era de alguma forma o que Pedro estava esperando. Em um momento, ele recebeu louvor. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E em outro momento, repreensão. Para trás de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Mas Deus usou tanto o louvor quanto a repreensão na vida de Pedro. Porque ele sabia que os dois opostos eram necessários para moldar e formar o caráter de Pedro para o destino dado por Deus e a glória futura. Pouco sabia Pedro que ele estava em uma bela jornada com Deus. Isso nos traz ao título da mensagem de hoje: A Bela Jornada com Deus. Repitam comigo: a bela jornada com Deus. Sim, a bela jornada com Deus. Se você perguntasse a Pedro, ele lhe diria que um tempo de dificuldade é um tempo de autoanálise. Uma maneira como o caráter cristão cresce é enfrentando e lidando com problemas e dificuldades. Enfrentando e lidando com problemas e dificuldades. Não há lição a ser aprendida no conforto. Não é desejo de ninguém passar por tempos difíceis. Não é desejo de ninguém passar por tempos de provação e desafios. Mas pode ser a vontade de Deus que você alcance seu destino por meio deles. Louvem ao Senhor. Deus escolhe o que passamos. Nós escolhemos como passamos por isso. No livro de Gênesis, capítulo 37 e 39. Vocês acham que José teria chegado ao trono se tivesse nutrido amargura em seu coração devido ao tratamento injusto que recebeu dos seus irmãos e em seguida das mãos de Faraó, que o colocou na prisão, embora fosse inocente? Você acha? Não. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, você acha que Ana teria o filho prometido, Samuel, se ela tivesse continuado a chorar, reclamar e lamentar com o marido, em vez de buscar a face de Deus? Não. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4, você acha que Pedro teria experimentado um avanço em sua carreira de pescador e, por fim, a salvação, se ele não se humilhasse e lançasse a rede para pescar a pedido do mestre? Você acha? Não. As situações e desafios pelos quais você está passando como filho de Deus não importam para Jesus Cristo. O que importa para Jesus Cristo é como você os enfrenta. Porque como você os enfrenta determina o seu futuro. Lembre-se de que você é a menina dos olhos de Deus. Qualquer que seja o desafio que você esteja enfrentando, não importa o quão difícil seja, não se desespere e não desista. Não é hora de desistir. É hora de se agarrar à fé. Você, a menina dos olhos de Deus, Deus te ama tanto. Ele preparou algo para você antes de te colocar no fogo da vida. Mas se você quiser se tornar uma pessoa de Deus, deve seguir o seu processo. Repita comigo: seguir o seu processo. O problema surge quando não valorizamos o processo e queremos resultados rápidos. Mas nosso pai no Senhor, o profeta T.B. Joshua, nos aconselhava a valorizar o processo mais do que o resultado. Louvem ao Senhor. Sua situação não deve fazê-lo ficar triste, irritado, zangado e ter uma atitude negativa em relação à vida. Você sabe, você vê algumas pessoas que têm uma atitude negativa em relação à vida. Pelo menos, se você não pode controlar sua circunstância, controle sua atitude. O profeta T.B. Joshua uma vez disse que uma atitude ruim é como um pneu furado. Você não pode ir a lugar nenhum até trocá-lo. Louvem ao Senhor.
Sabe? Enfermidade, pobreza, decepção, retrocesso, fracasso, são coisas tolas. Mas Deus pode estar usando essa situação para qualificá-lo para a redenção, para um avanço, para uma promoção, para a sua vitória. Louvem ao Senhor. Algumas pessoas que, enquanto passam por tempos difíceis, estão reclamando. E ao mesmo tempo que estão reclamando, também estão lendo a Bíblia e citando versículos que falam sobre a sua situação. Eles vão dizer, a Bíblia diz que pelas suas feridas fui curado. Por que ainda eu estou doente? A Bíblia diz que meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Por que eu ainda estou pobre? A Bíblia diz que aquele que o Filho de Deus liberta é verdadeiramente livre. Então, por que eu ainda estou preso? Filhos de Deus, não importa a situação pela qual você está passando, não importa o quão difícil possa parecer, nosso Deus é fiel e verdadeiro. Uma rocha em que você pode apoiar sua fé, mesmo enquanto os ventos da doença, pobreza, decepção, retrocesso e fracasso sopram ao seu redor. Mas você precisa crer nesse Deus maravilhoso. Nesse Deus maravilhoso. Nesse Deus belo, em sua bela jornada. Apenas creia. Diga ao seu vizinho, apenas creia. Apenas creia que você conseguirá esse emprego. Apenas creia que você será curado dessa doença. Apenas creia que a sua libertação acontecerá. Apenas creia que seu negócio começará a prosperar. Apenas creia que a sua carreira dará uma reviravolta. Apenas creia, porque sem crer você pode nunca ver isso. Para você que enfrentou a esterilidade por tantos anos, você só poderia ver a beleza em sua jornada. E o amor de Deus que diz, espere na fé, e eu te darei não apenas o filho, mas um filho prometido. Para você que está reclamando em seu local de trabalho, porque alguém está sempre sendo promovido acima de você, exceto você, e você está pensando em desistir, você poderia ver que enquanto você está pensando em desistir, outra pessoa está ocupada planejando sua promoção na pessoa do Espírito Santo. Você que está doente em seu corpo, se você pudesse ver a beleza em sua jornada, veria que sua doença não é para a morte, não é para te machucar, não é para te destruir, não é como as outras doenças, mas é para a glória de Deus. Louvem ao Senhor. Você crê? Como você está lidando na bela jornada de Deus em sua vida? Você crê em Deus? O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos diz que, como cristãos, andamos pela fé, não por vista. E em 2 Coríntios 4:18, somos instruídos a fixar nossos olhos como filhos de Deus, não no que é visível, mas no que é invisível. Porque é visível é temporário, mas o que é invisível é eterno. As coisas que nos impedem de perder a esperança não são as que vemos, mas as que não podemos ver ainda, mas cremos. Às vezes, as respostas às suas orações estão atrasadas, porque Deus não está preocupado com o seu estado atual, mas com o seu futuro. Deus está olhando além do agora para o seu futuro. Louvado seja Deus.
Lembre-se de que no livro de Eclesiastes 3:11 nos diz que tudo é formoso em seu tempo. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne, worship at your feet, bow before your throne. You are the glorious, bow before your throne, worship, bow before God, yeah, yeah, yeah. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow. You are the glorious God, beautiful, excellent God, yeah. Oh, one more time, glorious God, beautiful King, excellent God. Louvem ao Senhor. You may have your seat. Podem se sentar. Sabe, Satanás quer que você amaldiçoe a Deus enquanto está sob dor, angústia e aflição. Mas uma coisa que precisamos saber é que servimos um Deus poderoso que faz as dificuldades do seu povo trabalharem para o seu avanço. A Bíblia nos diz que Deus nos purifica com aflições, provações e tribulações. E a reação deles em nós separa impurezas, como raiva, ciúmes, inveja, e permite que o caráter de Deus, como santidade e pureza, cresçam em nossas vidas. Não importa o que você esteja passando como filho de Deus, você deve estar determinado a permanecer fiel ao seu propósito, apesar da neve e da chuva, apesar de bons tempos ou tempos difíceis. Louvem ao Senhor. Alguns de vocês têm sofrido por tantos anos em sua situação e acreditam que tudo tem sido em vão. Tudo por nada. Não. Diga ao seu vizinho, não. Não é tudo em vão. Não é tudo em vão. Mas a Bíblia também nos diz que o caminho para o reino de Deus não é um mar de rosas. É cheio de espinhos, cobras e escorpiões, que nos mostram problemas e dificuldades. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos encoraja no livro de João 16:33. Ele nos diz para nos alegrarmos. Diga ao seu vizinho, alegre-se. Ele nos diz para nos alegrarmos. Por quê? Porque Ele venceu o mundo por nós. Louvem ao Senhor. Esse é o Deus que servimos. Seu futuro em Cristo Jesus. Observe as palavras em Cristo Jesus. É brilhante. Mas isso exige paciência, perseverança e resistência. Essas são as ferramentas de um homem e uma mulher de fé. Como dissemos, o caminho para o reino de Deus não é um mar de rosas. Você terá algo te incomodando. E tudo isso faz parte da bela jornada com Deus.
e nós corremos. Diga ao seu vizinho, correr. Nós corremos das coisas que trarão força às nossas vidas. Corremos delas. Corremos delas. Corremos delas. E queremos correr em direção ao conforto. Conforto, desconforto. Louvor, repreensão. Tempos difíceis, tempos bons. Tudo isso faz parte da bela jornada com Deus em sua vida. Não permita que a sua situação te domine, te desvie, te sobrecarregue. Não permita que sua situação te domine, te desvie, te sobrecarregue. Se você está na bela jornada com Deus, quero dizer, se você está no plano de Deus para a sua vida, sua situação é apenas uma arma que Deus está usando para preservá-lo. Louvem ao Senhor. Como cristão, não importa pelo que você esteja passando. Filho de Deus, quero encorajá-lo com essas palavras. Não importa o que você esteja passando como cristão. Mantenha-se fiel a Jesus Cristo. Mantenha-se fiel a Jesus Cristo. Não se desespere. Não desista. Não olhe para baixo e se desespere. Olhe para cima e você verá o belo céu azul. E que possamos estar lá quando você compartilhar seu belo testemunho, o maior de todos os milagres, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua palavra no meio de seus corações, em nome de Jesus. Amém.